E a pressão pela demissão do São Paulo não se resume agora ao técnico Roger Machado. Nessa segunda-feira, líderes da Independente estiveram no centro de treinamento do Tricolor e cobraram a demissão de Rui Costa. O Rani Massis, presidente do clube, foi parado por esses torcedores enquanto chegava ao centro de treinamento. E já nesse papo, ele foi informado de que a torcida não quer mais o executivo à frente do clube. Vale a lembrança de que o Rui Costa vivia uma situação até confortável enquanto o Hernan Crespo era o técnico, mas o Rui Costa optou pela demissão do argentino e a contratação do Roger Machado e tudo se transformou na vida do Rui Costa. É preciso contar também que os líderes da torcida organizada estiveram dentro do CT e se reuniram por cerca de 40 minutos com o Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol. A reunião não contou com a presença do Roger Machado. Além do Rafinha, alguns atletas também estiveram participando do encontro. Esse bate-papo serviu para que criasse um pacto. A promessa dos jogadores é de que o São Paulo vai ser mais competitivo e entregará melhor desempenho já a partir dessa terça-feira contra o Juventude no Morumbi, partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Rani Massis segue sustentando Roger Machado e Rui Costa, mas a pressão diante dos dois é tão grande que somente uma vitória com um bom resultado vai permitir que eles fiquem no São Paulo, pelo menos até o fim da semana. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bom, gente, vamos falar agora do São Paulo. São Paulo, que o bicho tá pegando essa segunda-feira lá, em torcida independente, membros da torcida organizada foram até a porta do CT da Barra Funda para protestar, abordaram o presidente... Vou fazer uma pergunta pro Sá depois. Desculpa, Luiz. Pode fazer, PVC, fica à vontade. Não, termina de falar depois que eu te o PVC já, vocês nem estão vendo, mas o PVC já anunciou que Gabriel Sá e Valentim Furlan estão com a gente aqui para falar sobre esse momento do São Paulo, né? Depois da derrota para o Vasco no fim de semana, o torcedor tricolor tá bem chateado, tá bem bravo, tanto que os integrantes, né, da organizada foram até lá o CT e pediram a saída de Rui Costa. Começa por quem, hein, meus queridos? Começa por Valentim ali, que tá do ladinho do PVC. Tudo bem, Valentim? Conta pra gente aí o que rolou hoje pela manhã. E aí, gente, boa tarde a todo mundo. Eu queria depois que você contasse a história que ele contou pra mim ontem no Allianz, mas fica pra depois hoje. Qual história? Qual a história que eu te contei ontem? Piada interna. A história no mictório do Allianz, PVC. A história do mictório do Allianz. A gente não foi ao mictório juntos, a gente tava lá de fora do banheiro. Que é isso? A gente tava lá de fora do banheiro. Juntos? Não, a gente tava na fila. Do mictório. Vocês se encontraram. No banheiro. No mictório. Eu não lembro que história que eu contei pra ele. Depois fora do ar, então. Acho que só complicou, piorou a situação. Era melhor ter contato depois do mictório? Depois do mictório era melhor ter contato. Ô, Valentim, conta pra gente aí como é que tá essa pressão hoje, né? Uma pressão contra o Roger, mas especialmente contra Rui Costa, que foi o principal alvo da torcida hoje pela manhã. Isso também ficou fora do ar, né? E é o que a gente vinha falando ao longo dessas últimas semanas de como a pressão em cima do Roger também, na verdade, podia ser até um braço da pressão principal, que era em cima da diretoria de futebol do São Paulo, o Rui Costa. E aí vale lembrar, o Rui Costa chegou ao São Paulo ainda em 2021, no início da primeira gestão Casares, mas só foi promovido ao cargo de diretor de futebol quando o Belmonte saiu no fim de novembro. Então, desde então, ele tem tentado tomar algumas decisões mais centralizadoras, algo que não acontecia desde então. O Júlio Casares centralizava muito, aí tem a troca de presidente, o Massis descentraliza muito, ele confia muito nos diretores, e é o que está rolando agora. Ele demitiu o Crespo, contratou o Roger também com influência do Rafinha, até do Muricy Ramalho, como a gente trouxe recentemente, mas, fato é, a pressão principal cai nele. E o Sá estava lá agora na frente do CT, ele viu pressão grande da Independente, que até então vinha se manifestando publicamente sobre essa questão. A Independente, a gente sabe, tem um braço muito importante politicamente falando no São Paulo, mas a pressão feita também sempre é muito poderosa. Foi assim na renúncia do Júlio Casares, que sofreu um processo de impeachment parcialmente avançado. Depois, lógico, ele acabou saindo, mas aquelas manifestações no Morumbi foram muito preocupantes, né, na época, para a gestão. Então, assim, é um ponto importante quando a Independente, quando as organizadas do São Paulo começam a vocalizar contra pessoas dentro da instituição. Dito isso, a informação que a gente tem dado ao longo desse fim de semana, logo depois da partida contra o Vasco, até amanhã não vai haver nenhuma mudança. Na verdade, a ideia inicial era manter todo mundo, pelo menos até a parada para a Copa. E existe uma
uma apreensão muito grande de ficar sem técnico e sem diretoria de futebol em um momento de calendário condensado, Luísa. É, complicado mesmo. Sá, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Eu quero te ouvir, né, sobre esse momento, sobre como isso está sendo encarado internamente e sobre essa pressão da torcida, que foi você que nos mandou esse vídeo hoje pela manhã, né? Então você tá ligadíssimo sempre e hoje pela manhã já nos mandou esse vídeo aí do que rolou lá no CT. É isso, Lu. Boa tarde para você, PVC, Fabiola, Valentim, os amigos do UOL. Pois é, uma pressão muito grande em cima da atual direção do São Paulo e, em específico, a figura de Rui Costa, executivo de futebol do clube. Muita cobrança hoje na Barra Funda. A organizada teve uma conversa que durou 40 minutos com jogadores e com Rafinha, que é o gerente esportivo do clube. Rui Costa não esteve na Barra Funda, não participou, e Roger Machado não participou da conversa. Pude apurar, então, que ele não esteve nessa conversa com a torcida organizada. Durou cerca de 40 minutos, então. Foi feito um pacto, entre aspas, ali, de maior entrega, maior desempenho por parte dos atletas, e os jogadores defenderam Roger Machado na conversa. Existe uma exigência, então, entre aspas, da torcida organizada nesse momento em relação ao São Paulo. Querem a cabeça de Rui Costa, querem a demissão do atual executivo do São Paulo, e foi o que foi dito nesse vídeo aí ao presidente Maciz, né? Exigindo, então, a saída do Rui e afirmando que o Roger é um, abre aspas, coitado nessa história, fecha aspas, né? Ao que disse, então, o Baby, que é um dos líderes, então, da torcida independente. Existe essa visão que o Roger é só um membro integrante aí de um movimento do Rui e que ele é o principal culpado pela fase do São Paulo e pela troca Crespo-Roger Machado. Ô, Sá, deixa eu fazer a pergunta que eu queria fazer. A Independente é independente? A torcida organizada tem, durante os últimos anos, um certo laço, né, com a atual gestão. Foi até algo que demorou a ser feito um posicionamento na questão do Casares, né? A gente sabe muito bem como é que funciona uma torcida organizada, né, PVC? A gente sabe muito bem quais são os vínculos que são estabelecidos em um clube. Mas existe uma ruptura nesse atual momento com alguns membros dessa gestão, né? Então esse posicionamento é também um certo aval, entre aspas, para que o presidente possa fazer qualquer movimento. Foi uma coisa que acho que é importante aqui. Acho que foi um pouco disso que a gente falou ontem, Valentim, né? Não no mictório. No mictório? Mas, não. Já mandaram aqui no chat. Estavam fazendo xixi juntos. Na fila do banheiro. Na fila do banheiro. Depois eu conto a história do banheiro com o Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Nossa, já foi no Beckenbauer, não. Não, vamos falar de coisa séria. Olha só. Esse é um blog hoje do programa. Fazer um bloco, o banheiro do de primeiro. É importante aqui. Eu acho que tem uma coisa, tá claro que tem um ambiente no São Paulo de pressão gigantesca, que a faca no pescoço, eu já disse isso aqui outro dia, a faca está no pescoço do Rui Costa, e não do Roger. A faca fica no pescoço do Roger por tabela. Porque o Rui Costa virou o homem forte do futebol de São Paulo. O Rui Costa merece ser o homem forte de futebol de grande clube brasileiro pela história que ele tem. Acho que teve aqui um erro estratégico, que foi a demissão do Crespo 8 dias depois da derrota do Palmeiras. Vamos fazer aqui um cálculo. Se o último jogo do Crespo pelo São Paulo foi a derrota para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Se ele fosse demitido no dia seguinte pela demissão, ninguém tinha achado estranho. Perdeu Ou um muito clássico. menos gente tinha achado estranho. Ele não classificou para a Libertadores, ele não teve sucesso nas competições do ano passado, ele disse que o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento, a ambição do São Paulo é outra, ele foi eliminado de novo perdendo para o Palmeiras. Demite no dia seguinte. Não foi isso que aconteceu. A demissão foi 8 dias depois da derrota para o Palmeiras, pela soma de tudo que a gente já falou, e como gota d'água, a entrevista que ele deu para a ESPN, dizendo que o São Paulo ia demorar muito tempo para ganhar um título, que não ia ser com ele, porque o São Paulo estava tropeçando na política e nos investimentos. Se fosse no dia seguinte, tinha passado. O símbolo da demissão do Crespo, que a torcida gostava, é o Rui Costa. Então, a faca está no pescoço do Rui Costa. O que está acontecendo hoje, objetivamente? Se o Roger ganhar, se o São Paulo ganhar do Juventude amanhã, do Mirassol sábado e do Milionários na Copa Sul-Americana,
ponto positivo, os 3 jogos são em casa, passou, Não sei. amenizou. Se ganhar de 1-0 Milionários é sofrendo... fora, PVC. Hã? A Milionários é fora. O do Milionários é Bogotá. Milionários é isso. Bogotá. Se o São Paulo ganhar, tem um risco diferente disso? Tem. São Paulo ganha de 1-0 do Juventude, suando sangue para ganhar do Juventude, pode cair o Roger e o Rui Costa do mesmo jeito. Mesma coisa do Mirassol no sábado. A semana tá assim, a faca tá no pescoço. Não tem dúvida disso. Ninguém precisa falar isso. Só todo mundo vendo, todo mundo no São Paulo sabe disso. Tem que ganhar do Juventude bem, tem que ganhar do Mirassol bem e não pode perder no Milionários. Mas se caem os dois, ou pode cair só um? Pode cair um ou outro, ou vai cair, se cair, caem os dois? Eu acho que a chance maior é cair os dois. Mas tem uma chance. Qual é a chance? O Macis precisa de um socorro para a direção de futebol. Então, por mais que o mais pressionado seja o Rui Costa, se ele demite o Rui Costa, ele precisa de alguém que dê as coordenadas do departamento de futebol. Não pode ser o Rafinha. É difícil ser o Rafinha, porque o Rafinha não tem essa experiência. Então, assim, existe uma hipótese que é menor. O Rui Costa fica e contrata o Dorival Júnior. Acalma o ânimo. Eu estou falando sobre hipóteses. Eu não estou falando sobre certezas. Então vamos de informação? Vamos ver que se tem algo nesse sentido. Ouvindo aqui Gabriel e Valentim também. Gabriel? Então, isso que você falou, PVC, é algo muito importante. Acho que explica o alvo da torcida independente no Rui Costa. Talvez por entender esse movimento, que ele poderia, então, tirar o Roger Machado dessa conta, trazer o Dorival Júnior, que é um nome de maior aceitação, e se salvar, entre aspas, nessa história, né? Então, o alvo hoje da torcida independente, pelo menos, é unicamente de Rui Costa. Eles mal mencionaram hoje o nome do Roger Machado, que é um nome bastante pressionado também. Tem uma pressão muito grande, são só 15 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã, o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Vai haver uma pressão muito grande no estádio também, por óbvio. E é o que você falou, resultado pode amenizar a situação, mas na próxima derrota vai estar sempre uma pressão muito grande, né? Então é algo realmente que já é visto como insustentável. O Macis, ele tirou o dia para pensar depois de sábado, né? Então ele teve uma reflexão aí profunda nas últimas horas e ele optou por manter. E aí tem um aspecto financeiro nessa história também, que a gente trouxe mais cedo no UOL, eu e Pedro Lopes, a gente fez essa reportagem, né? A saída do Crespo custou quase 4 milhões de reais aos cofres do clube, 3,8 milhões. Com o que deve também para o técnico Luiz Ubeldia, 6 milhões de reais já em dívida. O Roger, caso saia, 2,1 milhões de reais é a multa do Roger. Então existe um certo prejuízo também nessa questão, que para fazer qualquer movimento seriam 2 milhões do Roger e o São Paulo deve 1 milhão de reais ao Dorival. Então, para contratar o Dorival, tem que pagar esse 1 milhão para o Dorival. Então, hoje, qualquer movimento, apenas pensando em técnico, que é o óbvio, entre aspas, tirar o Roger e vir o Dorival, já custaria 3 milhões para o São Paulo. Fora a questão do futebol, que você bem pontuou, né? O São Paulo não tem um diretor hoje estatutário, não tem um Carlos Belmonte na Barra Funda, né? Não tem um conselheiro que fica. Então, fica também esse rombo, entre aspas, no futebol também, no dia a dia do futebol. Então, teria que ir ao mercado contratar um diretor também. E hoje não tem um nome que seja um plano B, que seja uma unanimidade. Então, acho que esse roteiro ajuda a explicar a permanência do Roger. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.